Olá, eu sou Paulo Tomazinho, sou doutor em educação e estou aqui a convite do Cinep Rio Grande do Sul para poder falar um pouquinho sobre como gravar aulas síncronas. Mas antes, eu quero conceituar rapidamente a diferença de ensino à distância de ensino remoto emergencial. Como vocês podem ver na figura aqui, no ensino remoto, no ensino à distância, sempre nós temos um professor produtor de conteúdo. Esse conteúdo, uma instituição de ensino compra o direito autoral desse conteúdo, que são as aulas, os vídeos, os quizzes, todos os slides da aula, né? Coloca isso numa plataforma chamada AVA, ou Ambiente Virtual de Aprendizagem, ou LMS, Learning Management System, e tem a figura do tutor. E esse tutor faz a intermediação pedagógica e didática entre a mediação, né, pedagógica e didática, entre centenas ou talvez milhares de alunos e a plataforma, portanto, de educação à distância. Portanto, educação à distância no Brasil é um negócio de escala, é um negócio que dá um ganho de escala e por isso os preços normalmente são bastante mais baratos, que é completamente diferente de ensino remoto, que nesse caso aqui nós estamos falando de ensino remoto emergencial. Por que emergencial? Porque ninguém estava preparado para isso. Ele é remoto porque alunos e professores não podem vir para a sala de aula, e é emergencial porque há 2 meses atrás ninguém estava preparado, simplesmente tivemos que criar aulas, os professores montar aulas, entregar o ensino, né, de uma forma adaptada e improvisada. Agora começa a mudar porque depois de 1 mês, 2 meses de experimentação, a gente já começa a perceber o que funciona e o que não funciona, né? Então a gente sai desse ensino remoto emergencial para um ensino remoto intencional, onde sim, tem parte do conteúdo pode ser feita uma curadoria, ou seja, pode ser escolhido esses conteúdos, comprado muitas vezes conteúdos para garantir uma parte gravada, vamos dizer assim, desse conteúdo, e outra a interação síncrona, que é muito importante. A aula síncrona que acontece agora, né, ao vivo, ela é muito importante para os vínculos emocionais e emotivos entre alunos e professores. É muito importante para a construção, para a manutenção dos vínculos afetivos e vínculos sociais entre os alunos. Então, a aula ao vivo, ela é, sim, muito importante, tá bom? A sugestão que eu dou é que a gente faça, na verdade, não só aula ao vivo, que a gente tenha uma trilha composta de mais ou menos 30% do conteúdo da hora aula, com conteúdo assíncrono, vídeos, links, leitura, pesquisa, muita interação assíncrona, atividade e interatividade. Qual que é a diferença de atividade e interatividade? A atividade é que o aluno faz mão na massa, papel, tesoura, coisas, escreve na apostila, resolve exercícios. Isso é atividade, tem a ação. E a interatividade é essa ação, mas mediada por softwares. Então, quando você faz um quiz, um software que tem correção automática, isso é uma interatividade, tá? E 30% dessa hora aula, sim, para aula síncrona. Olha o jogo de palavra. É mais importante o que o professor, na aula ao vivo, o professor falar da aula, falar dessas atividades assíncronas, tirar dúvida do aluno. Na aula ao vivo, na aula síncrona, olha só que interessante, o professor pode fazer tudo aquilo que é impossível gravar, como tirar dúvida do aluno, fazer um fechamento da matéria, explicar, fazer as correlações, perguntar as questões emocionais dos alunos, as questões dos vínculos, tá? Contextualizar, buscar do aluno para encaixar a matéria. Tudo isso é muito bem-vindo no momento síncrono, ao vivo, tá? E todo o resto, todo o refrão da aula lá pode ser dado justamente de maneira assíncrona. E é também na aula ao vivo que tem essa interação social entre os alunos da turma. O foco aqui é na aprendizagem e não no ensino, tá? Então é falar da aula e não dar aula, simplesmente só aula, conteúdo, transmissão na aula ao vivo. Para exemplificar isso é uma forma que não deve ser feita, tá? Uma trilha para aula síncrona ao vivo, onde você começa a live e só tem conteúdo e termina a live, termina a aula ao vivo, ela não é muito boa para isso, não. Então isso aqui não deve ser feito dessa forma. Como que é uma sugestão para aula ao vivo? Você faz uma introdução, recebe os alunos, dá um pedacinho de conteúdo, uma atividade. Essa atividade, ela pode ser atividade que o aluno faça na apostila, faça no caderno, faça no livro, faça um questionário, pode ser interatividade, tá? E pode ser também uma interatividade online. Kahoot, Socrative, Mentimeter, que são aplicativos que permitem essa interação. Registrou? Feedback, explica o que acertou, o que errou, ou seja, olha só, a aula ao vivo é tudo aquilo que não pode ser feito numa aula gravada. Então, o feedback imediato para o aluno, ela é muito interessante nessa aula ao vivo. Outro bloco de conteúdo, outra atividade, o registro de atividade e feedback. E assim encerra a aula. Aqui eu coloquei como 2 blocos, né? Mas, obviamente, você pode fazer isso de vários blocos. Um pouquinho de conteúdo, atividade, interação. Conteúdo, interação. Conteúdo, interação. Interação, feedback. E aí você vai ter uma aula ao vivo extremamente engajante, né?
e com esse foco na aprendizagem. E pode pensar, por que não, na mistura dos dois. Uma aula síncrona e assíncrona ao mesmo tempo, onde ela começa de forma síncrona, com o horário marcado, o professor passa a atividade, desliga a live, desliga a aula ao vivo, combina o horário de retomar essa aula, e nesse intervalo o aluno pode assistir vídeos gravados, pode fazer questionários, fazer leituras, trabalhar em grupos, e aí volta para o final da aula para poder fechar, tá bom? Então essas são nossas dicas, nossas orientações, na verdade, de como você, professor, pode pensar numa aula síncrona, numa aula ao vivo, online, focada na aprendizagem dos seus alunos. E esse é o momento ímpar na nossa educação, que é o momento de testar coisas novas. Você constrói a sua aula e testa, e aí você vai perceber se deu certo ou se deu errado. Se deu errado, via negativa, esquece, vamos para a próxima. Se deu certo, comenta com seus colegas, troca informações com seus colegas, aprende com isso, vai ter novas ideias, vai construir novas aulas, e esse ciclo de interação é o que nós chamamos de ciclo de inovação didática pedagógica. Então, para isso eu chamo bastante atenção, vou tirar aqui a tela, para poder trazer somente aqui com vocês e esse agradecimento ao Cinep, e eu poder falar aqui um pouquinho sobre a aula síncrona, né, nesse momento de ensino remoto intencional que nós estamos vivendo. Paulo Tomazinho, grande abraço.